Beleza? Vamos lá, galera? Bom, boa noite a todos. Estamos começando aí mais uma vez o nosso programinha, que tem por objetivo falar para as pessoas, né, e direcionar a galera, falar um pouco daquilo que aqueles que a gente traz aqui estão vivendo, para que a gente viva na vida real o evangelho que a gente prega, né, Nath? Porque a gente prega no domingo, no sábado, pega o culto, sai cheio do Espírito Santo, e o que a gente vai derramar na segunda-feira, na terça-feira. E esse é o objetivo do nosso bate-papo aqui. Para isso, hoje nós estamos com o pastor Natanael Rodrigues. Salve. É um amigo que Deus colocou no nosso caminho aí. Eu creio que vai acrescentar muito pra gente aí. O Nath é pastor, marido, empreendedor, né? Filho de pastor também, né, Nath? Pastor. É isso aí, glória a Deus. Seja bem-vindo, Nath. Eu fico muito agradecido e honrado de poder estar aqui. Eu digo que Deus ele tem diversas formas de demonstrar o seu amor para com o homem. E uma das formas que ele demonstra o amor dele para mim é apresentando essa galera do Bola aqui. Então, realmente fico muito feliz, honrado de estar aqui. E tenho certeza que vai ser bênção essa noite. Tamo junto. Perguntem aí o que vocês quiserem. Aí ele esqueceu um detalhe, né? Empreendedor, pastor, marido, filho de pastor e jogador na horas vagas. Caraca! De peso, jogador de peso, né? Mbappé que se cuide, meu amigo. O menino é filho do vento. Mas é isso aí. Então a gente tá ao vivo no Instagram. Então se você estiver com a gente no Instagram aí, manda pergunta pra gente. O Lê vai me ajudar, né, Lê? Tá observando o Instagram aí. E a gente vai soltar todo o áudio daqui via podcast no Spotify. Depois você pode acompanhar o programa completo. Beleza? Então é isso daí, vamos dar início aí. Ceará, quer começar? Pode começar? Vai lá, meu amigo. Beleza, pode chegar na verdade, hoje a gente vai ter um... Você trouxe? Trouxe, pra claro. gente? Hoje a gente vai ter um quadro especial que chama A Brisada... A brisada do quê? A brisa? A brisa do ano vai chamar o quadro. Então o Ceará ele vai dar uma brisada com a gente. Hoje é brisa, vai. Mas... Essa com certeza não é a mais forte das brisas que a gente tem na Bíblia, mas sempre tem aquelas perguntas que a gente faz pra si mesmo e a brisada a gente já? Não sabe a resposta. Se for a brisada, tem que jogar um reggae aqui de fundo, cara. É a brisada já é a brisada, já pode chamar já. Não, deixa ela pro final, cara. E assim, eu vou ler primeiro uma passagem que tá aqui em Gênesis, né? Aqui tá no capítulo 3, e eu vou ler rapidão aqui, depois eu faço a pergunta. Diz o seguinte: Então o Senhor Deus disse: Vejam agora, os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal, e se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Qual é a pegada da brisada aqui? É onde está o jardim do Éden, né? Porque primeiro... Essa eu quero ouvir todo mundo, hein? Porque primeiro a palavra fala que Deus tirou eles do jardim, né? Adão e Eva, e depois colocou um anjo, né? Querubins em volta de uma ponta a outra e uma espada flamejante. Cara, eu não acredito que com o conhecimento que a gente tem hoje... Caraca, é muita brisada isso, que ninguém tenha visto uma espada flamejante, né? E anjos em volta de um lugar, né? Então eu queria dar umas opções pra você. É lógico que você não tem resposta, que a Bíblia não respalda isso. Mas tipo, qual que você se basearia? Opção 1. O jardim do Éden não é na terra, é num lugar acima, não digo no terceiro céu, né, mas acima da terra. Então Jesus tirou o homem e a mulher de lá e colocou na terra. Segundo lugar, o jardim do Éden, ele tá na terra, entendeu? Mas tipo, abaixo da terra, num lugar onde não pode ser visto, tipo que nem Era do Gelo, que tem aquela cidade submersa. De onde você tirou essas brisas? Fala de onde você tirou essas brisas. Tipo a garagem do Bola. Tipo a garagem do Bola. Será que aqui é o Éden? Cara, né? Ou a terceira, pelo fato dos anjos serem uma realidade espiritual e tudo mais, e algo que não possa ser visto, será que o Éden tá na terra, mas a gente não consiga ver com os olhos espirituais porque Deus fez ser invisível aos olhos do homem? Meu Deus. Ou a quarta está no Meridota, né? O que você pensa sobre isso aí? Eu penso a respeito da primeira questão. Já é algo que eu até pesquisei justamente por curiosidade, mas a Bíblia não retrata, nem fala onde está ou como está, de forma explícita falando. Já li alguns relatos dizendo que
o Jardim do Éden foi destruído, como se ele não existisse mais, mas são dados históricos, isso não podemos levar isso como verdade. Mas como você deu 3 opções, eu acredito que o que chegaria mais perto seria a primeira. Sim. Que não está numa superfície como a nossa, então estaria acima e nós não conseguimos, de fato, chegar até onde o jardim estaria. Então a gente começou... Por opção, na brisada gospel, eu ficaria com a primeira. Pode só fechar. Daquilo que eu já li, eu procurei de alguma forma. A gente começou não falando de nada hoje, então, de nada. Vamos lá. A gente vai especificar. Pode fechar a brisada aqui rapidão? Fecha. Bom, após eles terem sido expulsos do Jardim do Éden, né? Adão teve relações com Eva e tudo mais, teve Caim e Abel. E foi Parte sucedendo, né, as coisas. Aí em Gênesis 4:17 diz o seguinte: Caim teve relações com a sua mulher, que engravidou e deu à luz a Enoque. Ponto. Quem era a mulher de Caim? Porque eu sei que a Bíblia retrata a criação e os anos se passaram. Né, mas Lorena, qual que é a sua sugestão? Vamos lá. Quem que era, Lorena? Caim teve relações com a sua mulher. Então, voltando para a teoria da primeira opção do Jardim do Éden, tipo, se Deus fez o homem e a mulher, eu pensei no seguinte: que ele fez Adão e Eva para ser seres relacionáveis quando existia povos na Terra, e quando eles mandaram essas pessoas, Adão e Eva, para a Terra, já existiam homens e mulheres, entendeu? Essa é uma das lógicas pelo fato de Caim ter achado uma mulher. Porque a Bíblia não fala, então eu posso para qualquer Lorena, viagem. o que você acha? Quem que era essa mulher? Então, com certeza. E a outra é assim, cara, a Bíblia não retrata o espaço-tempo aqui, mas, tipo, querendo ou não, Caim acabou, tipo, tendo relações com a prima ou com a irmã, coisa do tipo assim. O que é que você pensa sobre isso? Na verdade, quando a gente vai um pouquinho mais à frente, Deus, de alguma forma, ele organiza a sociedade. Sim. Né, que a gente conhece como leis. Então, mas isso depois do que você está me retratando. Então, acredito que, de certa forma, pode ter sido uma irmã ou até mesmo parente. Por quê? A organização, a forma de... Era de qualquer jeito. Era de qualquer jeito. Então, Deus, ele vem e organiza, que a gente conhece como as leis, né? Começa a dar leis ao povo para que eles tenham conhecimento, para que eles possam se retratar como sociedade. Sim. Então, como você diz, aqui passou os anos, a gente não sabe. Mas se começou a partir de Adão e Eva, e a relação é a partir deles, eu não consigo ver, eu acredito que teria algum retrato que a gente poderia entender melhor, que já teria pessoas, mas não, fala que criou Adão, criou Eva, e deles dali começou frente, a civilização. Porque eu fiquei pensando, né, tipo assim, cara, se ele não teve irmã, tipo, ele teve relação com a mãe, né, não tinha esse pensamento, pode né. ser também, eu entendo o que você quer dizer. Na Matrix. Que muito perto de ter sido a irmã. Sim, com certeza. Você que tá nos assistindo aí no Instagram, manda pra gente o que você acha. Quem que era a mulher de Caim? Aí você manda pra gente aí. Mas vamos pra aquilo que interessa, então. Então eu posso dizer que a gente tá começando agora o programa. Depois dessa quebrada, foi só um quebra-gelo pra gente começar. Mas eu queria começar falando, Nath, sobre como que é ser filho de pastor. Né, porque a gente sabe seu pai pastor quadrangular também, né, já estive lá, homem de Deus, e você, né, hoje também um pastor. A gente sabe que tem muita cobrança em cima por essas pessoas serem filhos de pastor, existe muita expectativa sobre eles, existe aquela tipo assim, se as coisas estão fluindo é porque é culpa do seu pai, não é nenhum mérito seu, nem uma busca sua. Se as coisas dão errado é porque também é muita culpa do seu pai, ou alguma coisa ou outra e tal. Porque eu sei que muita gente, né, talvez possa estar nos ouvindo aí, e tem os pais, né, ministerialmente ativos, pastores e tal, os próximos disso. Quais são as principais dificuldades e como vencer essas principais dificuldades? Nessa questão de ser um filho de um pastor, existe uma cobrança maior? Como que você vê e vive isso? Sim. Na verdade, eu levo de uma forma hoje que ser filho de pastor é muito engraçado, né? É claro que, como você disse, tem muita coisa contra que eu poderia colocar, mas também muita coisa a favor. Dando exemplo, quando eu era pequeno, as crianças não podiam tomar ceia, né? Mas eu era o único que tomava ceia na sala pastoral depois, porque eu era filho do pastor. Então eu tinha meus privilégios. Né? Mas a brincadeira à parte, realmente, você ser filho de pastor tem uma cobrança a mais, existe uma expectativa, a gente até perde o nome, porque a gente é conhecido como filho de pastor, então a gente acaba não tendo mais uma nomenclatura. É o filho do pastor. É o filho do pastor. Então, quando alguém derruba água lá no fundo, a irmã derrubou água. Quando é o filho do pastor que derruba, o filho do pastor derrubou água lá no fundo. Mas eu glorifico muito a Deus que, de alguma forma, eu consegui
enxergar isso como algo positivo para minha vida. Então, ser filho de pastor, hoje eu converso com muitos filhos de pastor, e muitos deles se voltaram contra Deus, por ver a dificuldade do ministério, por ver a ingratidão, por ver tantas coisas que acontecem, por ver seu pai se sacrificar tanto pela igreja que por muito tempo isso foi um erro também, de alguma forma, onde o pastor ele se dedica integralmente à igreja e involuntariamente não é culpa dele, ele não faz isso de propósito. Ele acaba esquecendo um pouco a família, né? Eu falo isso com propriedade de causa, né? Eu vivi isso, né? Mas ao contrário de muitos, eu não me voltei contra Deus, eu me voltei para Deus. Então, o fato de eu ver o meu pai ser procurado, o fato de eu ver muitas pessoas recorrer ao meu pai, e às vezes meu pai chegava cansado do trabalho, ele não tinha tempo de sair com a gente, mas de madrugada alguém ligava e ele saía correndo para orar para uma pessoa. Talvez muita gente se voltaria contra Deus. Poxa, meu pai ele tem tempo para a igreja, mas não tem tempo para mim. Mas eu via isso como algo incrível. Eu falava, poxa, o cara que todo mundo procura, ele é meu pai. Entendeu? O super-herói, como uma criança, o super-herói de todo mundo, ele mora na minha casa. É um sacerdócio duplo. Ele é meu pai e ele é meu pastor. Então, de alguma forma, eu comecei a olhar por esse lado e eu consegui ver tudo que Deus tinha para mim através disso. Né? Que é um filtro difícil. Né? Não sei se vocês conhecem filhos de pastores aqui, né? Fora eu. Mas eu tenho contato com muitos deles. E é uma grande minoria que consegue entender dessa forma que eu estou falando para vocês. Porque eu acho que tem muito, né, Nath? Porque a gente, por exemplo, meu pai não é pastor e tal, então você tem aquela visão do pastor como alguém... Talvez de princípio você observa como alguém que não tem muitas falhas. Sim. E o filho de pastor, ele está constantemente também com as falhas do seu pai. Né? Por mais que, poxa, meu pai é benção, meu pai é top e tal... Às vezes isso acontece em amizades, né? Então, quando você está à frente de um ministério, você hoje líder de uma igreja e tal, talvez existem pessoas que estão ali, que você, se você trouxer para sua intimidade, quando se depararem com os seus erros, talvez fala, nossa e tal, e acaba... Você acha que isso tem a ver também, você também ter essa intimidade, essa proximidade, então você acaba... tem que ter muita sabedoria, tem que ter muita... Cara, pode até ser, mas eu digo isso pra muita gente que fala. O meu pai, pra mim, cara, muito antes, e ele sempre falava isso em casa, né? Até quando nas pregações dele ele fala isso. Meu pai, ele dizia assim pra gente lá em casa: olha, vocês vão pra igreja, vocês sentem no primeiro banco. E se o pai falar algo que vocês não veem aqui em casa, vocês se levantam e vão embora. Legal. Ele sempre falava isso. Então, assim, o meu pai, ele é meu espelho. Eu costumo dizer que se eu for 10% do pastor, do homem que ele é, eu me sentiria realizado. E assim, muito além de ser um pastor de altar, eu conseguia ver aquilo que ele estava sendo pregado, eu conseguia ver aquilo na minha casa. A forma que ele tratava a minha mãe, a forma que ele tratava a gente, ainda com pouco tempo, eu via o esforço de ele poder ser um homem que traria reflexo pra gente, de ensinar a palavra de Deus, até de uma forma mais rude, até, tipo, entrar no quarto, decora tal livro, tal, que era a forma do meu pai, enfim. Sim. Mas eu via o quanto ele queria representar Deus para a família, entende? Então, eu acredito que... Eu entendo o que você está falando, até porque Sim. já me falaram dessa forma. Mas... Porque você... eu já vi um encontro seu, tem um encontro de filhos de pastores, não tem algo assim? Sim, é que na época eu era coordenador de filho de pastores. Ah, né? Legal. Aí quando eu ainda estava na região de Bauru, aí quando teve essa alteração que hoje eu sou pastor, eu não sou mais. Eu falo, né? por ouvir, às vezes você ouviu a galera que tá ali e tal, mas realmente é uma... Isso é uma muito cobrança, importante, cara. E são pessoas que a gente precisa olhar não com um olhar especial, mas talvez com um olhar de, poxa, ela precisa do meu respaldo, ela também precisa das minhas orações, né? Eu até acho muito interessante a gente começar por esse assunto. Você que está me ouvindo aí, de repente, se você é de alguma igreja, eu queria até fazer um pedido. Se você puder chegar na tua igreja e ver o filho ou a filha de pastor, se você pudesse abraçar ele e dizer, olha, você é importante pra gente aqui. Legal. Cara, isso seria muito interessante, entendeu? E eu acredito que eu poderia falar isso de alguma forma. Eu tenho um irmão, eu sei o que é isso, eu sei o que ele passa, eu sei a cobrança que ele passa também, né? Galera que conhece meu irmão, enfim. Mas eu acredito que isso ia ser marcante pro filho de pastor da tua igreja ou pra filha do pastor da sua igreja. Eu queria deixar esse pedido para que talvez, se você pudesse chegar ali na tua casa, na sua comunidade, e olhar pro filho de pastor diferente do que todo mundo olha e falar assim, olha, você é especial aqui, você é importante pra gente, Legal. como todas as demais ovelhas. Eu acho que seria muito interessante acontecer isso. Show de bola. Ô Nath, e aproveitando já esse assunto,
Você cresceu, então, nesse ambiente eclesiástico, Sim, né? graças Filho de a Deus. pastor, conhece como funciona a igreja. E como que foi quando você olhou para esse cenário e disse, cara, é o que Deus tem para mim. Eu vou seguir esse caminho, eu vou ser um pastor. Como que foi a sua experiência ao se identificar com esse propósito, com esse chamado? Porque filho de peixe, peixinho é assim ou não? Você teve uma escolha. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Tem algo que o Vitor Azevedo pregou uma vez, eu escutei isso e marcou minha vida. Ele fala que coisas para acontecer de repente demoram muito tempo. E eu olhando isso pra minha vida faz muito sentido. Por quê? Hoje, como você disse, né? Pô, hoje você é pastor e que determinado tempo você olhou, olha, você é um pastor e tal. E na verdade, o que parece que aconteceu de repente, demorou muito tempo para acontecer. Eu não sabia, mas quando eu tinha 7 anos de idade, nasci, fui criado no Meridota. E Faz uns 10 anos isso, né? E eu era muito influente na vizinhança em si, né? Mas eu sempre fui muito diferente, né? Da questão do caminho, enfim. Até meus pais sempre muito rígidos, não deixavam eu ir muito pra rua, tal. Quando eu ia pra rua, eles sempre estavam olhando. Só que quando eu não podia ir na rua, todo mundo ia em casa. Todo mundo ficava no quintal de casa. E eu tive uma ideia, isso com 7 anos, de fazer uma banda. E 7, 8 anos, eu não lembro. E pra variar, eu era o baterista da banda, né? Então, cara, eu acabei com os baldes da minha mãe até hoje. Da Visocal que você cuida. Eu isso agora que eu sou casado, preciso levar baldes pra ela. Mas enfim, e eu escolhia as músicas da banda. E dentro dessas músicas, uma dessas músicas que eu escolhi era o Preciso de Ti Diante do Trono 4. Não sei se vocês pegaram essa fase. Aquela versão de 15 minutos. Só que acontece? Exatamente, onde que eu vou chegar? O que acontece? Antes da gente tirar as músicas, a gente escutava. Por quê? Eu via isso na igreja, a galera escutava as músicas e tal, e a gente é dessa fase que a galera escutava aqui, escrevia cifra, né? Hoje não tem mais isso, tem o Cifra Clube. Então, eu, muito criança, tal, via isso no Ministério de Louvor, minha mãe era do Louvor, enfim. E eu queria trazer isso pra banda que eu organizava em casa lá. E a gente tocava música do Chaves, enfim, coisa de criança. Na época, meu pai alugava muito fita de show. Então, quando saía, meu pai alugava pra assistir o show. E na época tinha sido o lançamento de Diante do Trono 4, meu pai alugava fita VHS. Nossa. E alugou. Não sabe nem o que Quando é eu isso, disse que a gente ia tirar essa música Preciso de Ti, eu coloquei todos numa sala. Célula, né, Preto? Coloquei todos numa sala. Coloquei o VHS, Preciso de Ti, e deixei tocando. Nisso que ficou tocando, começou uma ministração da Ana Paula Valadão, que é bem curta, né? Começou a ministração da Ana Paula Valadão 8 e tal. minutos. E aquela tinha mais ou menos uns 14 ali, juniores, né? Sim. Tipo, tudo ali na sala e tal. Cara, é uma cena muito engraçada isso. E eles começaram a chorar, compulsivamente. E eu vendo aquilo, e eu me levantei e comecei a orar um por um. Orando por aqueles jovens que estavam ali assistindo e tal. Jovens não, juniores. Assistindo e tal, aquela parada. Eu não sabia, mas eu era o pastor do meu bairro. Legal. Mas eu não sabia. Passando um pouco tempo, e eu estava na 4ª série, com 10 anos, a professora passou uma redação pra gente fazer. Nessa redação eu escrevi Coríntios 13, que meu pai fez eu decorar o capítulo de Coríntios 13. E eu escrevi. A professora achou aquilo o máximo e tal, e queria que eu recitasse aquilo numa reunião de pais e alunos, que era como chamava, não sei se chama assim ainda. E falei isso pra minha mãe me orientou algumas coisas. Quando eu fui recitar isso, eu preguei sobre amor na reunião de pais e alunos, com 10 anos de idade. Eu não sabia, mas eu era o pastor da minha escola. Enfim, e Legal. passando um pouco mais o tempo, aí eu fui para Conchas. Lá na escola de Conchas, que é o Anísio, eu tive uma oportunidade numa Você gincana. morou lá, né? É uma cidade. Morei, sim. Meu pai foi enviado como pastor para lá, e eu morei lá 6 anos, Legal. dos 10 aos 16. E numas das gincanas olímpicas lá, me deram uma oportunidade, e eu falei daquilo que eu acreditava, que era do amor de Cristo. E todas as pessoas que sempre andavam comigo, eles sempre gostavam de mim, não por fazer aquilo que eles faziam, mas por justamente ser diferente deles, ou não fazer aquilo que eles faziam. E eles queriam minha companhia por causa disso. E eu também não sabia, mas eu fui o pastor da escola Anísio. Quando eu vim pra cá, quando eu retornei a Bauru, meu pai foi pra igreja da Vila São Paulo, onde ele tá até hoje, deve estar uns 11 anos lá mais ou menos. Então, eu
formei um grupo de dança, não sei se vocês eram dessa época, não sei se a Lô vai lembrar disso, mas era o Onyx. Eu já fui dançarino também. Esqueceu de colocar isso aí no começo. Esqueci do currículo, cara. Baterista e dançarino. Exatamente. Então a gente dançava hip hop, eu era o grupo Onyx. E cara, na inocência, ali na adolescência e tal, e foi um grupo que eu fiquei muito... A Lorena nessa época tava dançando funk, cara. Então ela certeza, não sabia ainda nada do grupo Onyx. E, cara, e foi muito tempo isso. Acho que o Vi chegou a pegar uma parte ou não, Vi? Não lembro. Não. Mas enfim, e embora eu era muito inocente, assim, né? A gente organizou esse grupo e eu não tinha noção daquilo, o quanto eu podia exercer a paternidade através desse grupo. Eu aprendi muita coisa que eu exerço hoje como pastor de igreja nesse grupo, cara. Então, a gente tinha quando eu saí, tinha uns 40 jovens mais ou menos no grupo, que era o grupo Onyx. E, cara, aí todo mundo reportava a mim como pai, mano. Era um bagulho muito louco, assim, tipo, mas não foi algo forçado. Você com quantos anos isso? Eu tava com dos 16 até os 21, mais ou menos, eu liderei o Onyx. Mais ou menos. E eu não entendi aquilo, mas eu era o pastor do grupo de dança, mano. Sim. Entendeu? Eu fui líder de diaconato, eu pastoreava o diaconato da igreja. Eu já fui líder do louvor. E eu pastoreava o louvor. A minha forma disso porque eu não sou um bom cantor, não dá pra cantar. Eu também não sou um dos melhores músicos. Eu arranho um violão, toco uma bateria, mas não sou um dos melhores músicos. Então a minha forma de liderar era com devocionais, era trazendo eles domingos de manhã, trazendo palavra, amigos meus que iam lá trazer a palavra e tal. A gente orava junto e tal, pra depois ensaiar. Então eu não era um maestro, mas eu era um pastor. Sim. Então assim, eu via que tudo isso que foi acontecendo na minha vida desde a minha infância, Deus estava me preparando para pastorear hoje. Então, na verdade, eu não sou pastor, eu sempre fui. Sim. Entendeu? Deus estava cuidando de mim. É igual o Davi no passo, né? Tem uma mensagem do Thiago Bruno que ele diz isso. Que a palavra diz que ele enfrentou leões e urso. Um urso em pé, ele tem aproximadamente 3 metros de altura. Golias, que ele enfrentou, a palavra diz que Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura. Então, ou seja, ele expressou aquilo em público que ele já exercia em particular. Sim. Ele estava no passo, ninguém viu. Quando ele chegou na frente do gigante Golias, ele falou, pô, é fácil. Mais magro ainda, mais magro ainda. Entende? Então, ou seja, não é que ele venceu o Golias na hora que todo mundo viu. Sim. Ele poderia o comentário, poxa, um menino de repente venceu um gigante. Não. Você sempre exerceu isso, eu acho que o óleo só veio então para confirmar aquilo que você já estava vivendo. Que seria isso. E como alguém, né, novo, né, jovem, à frente de uma igreja, né, da Quadrangular de Pederneiras, é isso? Sim, Quadrangular de Pederneiras. O que você tem visto de Deus para o nosso cenário brasileiro, para o cenário do nosso país, né? Para onde você acredita que Deus está levando você a conduzir, aí no caso, as ovelhas, as pessoas? Como que as pessoas podem... Como você tem visto a maneira das pessoas vencerem isso? Vencerem as propostas deste mundo, vencerem as dificuldades emocionais, a depressão, a ansiedade, que é um mal que pega a grande maioria dos jovens hoje, jovens e até pessoas mais velhas. Então, o que você tem visto de Deus para que nós, né, para que as pessoas vençam isso? Para onde você vê que Deus está nos levando aí? Justamente como você disse, eu acredito que a geração hoje tem enfrentado coisas assim que talvez há 5 ou há décadas atrás nós não nos familiarizaríamos com isso. Uma década atrás você ia ver pastor estudando sobre nova era, enfim, sobre Sim. várias outras coisas espirituais. E hoje dentro de uma igreja, isso é um estudo, o pastor ele retrata com problemas espirituais dentro da igreja 15%, 85% é emocional. Então é por isso que a gente está numa era coach. Por isso que um pastor Sim. hoje ele se especializa muito na psicologia. Não estou falando que isso é errado. Só estou falando assim com o que a gente está enfrentando. Isso acontece. No nosso tempo. E eu acredito assim, que se Deus me inseriu nesse tempo, e se é hoje que eu estou exercendo isso, algo Ele queria comigo para isso. Ele estava me preparando a todo momento para com esse tempo. Para que de fato a gente, pelo poder da palavra, podemos vencer, seja as doenças emocionais, espirituais, enfim. Eu acredito assim de um momento de Deus muito propício para a igreja, sabe? Mas a gente pode desfrutar
de certa forma, à medida que a gente conhece. Quando a gente vê uma criança, e sua filha estava aqui agora, muito linda por sinal, ainda bem que puxou a mãe, né, brincadeira. 100% da mãe, né? E eu vi assim que, tipo, ela tava ali pegando o pé e tal, e normalmente uma criança, ela morde o pé, né? Sim. E na verdade ela não morde o pé porque é gostoso, é porque ela descobre o pé, né? Ela descobre que tem um pé. E a gente levando isso pro mundo espiritual, eu creio que Deus, ele quer que de alguma forma nós amadurecemos rápido. Porque igual você disse, pô, você é novo, né, em questão de idade. Mas o amadurecimento espiritual, eu acredito que Deus tem exigido isso da nossa geração. Cada dia mais a gente está vendo pastor jovem se despontando, uma galera jovem se despontando para o chamado, porque a gente precisa conhecer a Cristo melhor. Sabe? A gente precisa, de fato, saber que a gente, espiritualmente falando, tem ouvido, tem olhos, enfim, conhecer de fato isso, para que a gente possa desfrutar, né? Acho que Gálatas capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve que o herdeiro, sendo menor de idade, nada difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Ou seja, o que está falando aí? Que o cara é dono de tudo, mas ele é menor de idade, ele é igual a um escravo. E nós, como igreja, nós temos nos reportado como escravo, muitas vezes, pela imaturidade. Sim. Então, embora sendo dono de tudo, a gente não consegue se posicionar. Então a ideia é levar a igreja a conhecer aquilo que ela é em Jesus, ela ter a sua identidade, porque ela consegue sair, para desfrutar, ela ter essa maturidade e vencer, no caso, é isso? Sim. Eu acredito que a forma de eu ser jovem é uma forma que com a igreja olhe, porque até dá uma espantada, né? Se você for na minha igreja, cara, porque todo mundo fala, poxa, deve ter muitos jovens lá. E não. Quem foi na minha igreja sabe que a maioria lá é família. A média de idade lá, assim, se a gente contar todo mundo e fazer uma medição, acho que vai dar uns 45 anos. Sim. Eu tenho um diácono lá que ele tem 94 anos. Caraca! Entendeu? A minha esposa, ela é líder do diaconato lá, e a mais nova eu acho que tem 42. Sim. Mais nova do diaconato. Então, assim, eu acredito que é uma forma de se espantar. Você encontra, tipo assim, a Quadrangular é um ministério muito antigo, né? Sim. Tem muitos anos no Brasil e tal. E você encontra algum tipo de resistência, assim, porque você é uma nova geração, acho que, de pastores ali dentro. Então, existe alguma dificuldade até das pessoas que vão na igreja, que olham, ou de você romper, ou da galera assimilar algumas ideias que você tem, ficar muito espantado com algumas coisas. Você acredita que tem esse papel também de romper algo ali, de trazer algo novo, uma atualização nisso? Sim, não sei se é uma resistência ou se é estranho, né? Não sei, talvez para quem vê, que até concluindo o que eu estava falando, talvez as pessoas vejam alguém jovem e isso pode chocar de uma forma, quando a gente está falando de maturidade, levar as pessoas à maturidade de conhecer quem é Deus. De falar assim, poxa, eu perdi tempo, né? Talvez assim, olhar um pastor tão jovem, eu ouvindo alguém que é uma idade bem menor do que a minha, talvez com uma sabedoria a mais, assim, poxa, eu perdi tempo, preciso amadurecer, preciso caminhar na fé. Um choque, né? Sim, eu preciso parar de viver o Cronos e viver o Kairos, porque o tempo de Deus é de 1.000 e 1.001, entendeu? Aquilo que talvez você viveria em 1000 anos, você pode viver em 1 ano. E a gente caminhar para esse processo de maturidade. Então, acredito que até dessa forma, que concluindo a primeira pergunta, sim, que acredito que Deus quer levar a igreja, sabe, para aquela que eu estou à frente hoje, de olhar e falar assim, poxa, nós precisamos amadurecer. Amém. E da segunda pergunta que você falou, da questão de resistência e tal, isso acontece, e eu vejo até como um lado positivo, né? Enfim, até hoje nós estamos fazendo um trabalho evangelístico, né, com projetos e palestra nas escolas, e embora isso tenha repercutido de forma imensamente positiva, existem algumas pessoas que não concordam, que acham que isso é loucura e tal, mas como que, até antes de começar, nossa, mas como que você vai entrar numa escola e falar e não sei o quê? E cara, tá acontecendo, Deus tá fazendo. Legal. Eu sinto que foi para isso que Deus me chamou e eu preciso fazer. Entendeu? E até entrando nesse assunto, né, que é um projeto novo, né, novo assim, eu acho que você começou recentemente, né, esse projeto. A gente vê muito... É Guilherme, né? Guilherme Batista. O Guilherme Batista, que ele tem um projeto forte nisso. Eu vi que você foi para um encontro deles lá e tal. Não sei como que é, Nath? Como tem sido essas experiências de entrar ali no ensino fundamental? Como as portas têm sido abertas para você? O que você vê que a igreja pode exercer de influência nesse cenário das escolas, né? Cara, eu acho que
eu tô com esse projeto faz 2 meses, né? Meu coração queimou quando eu vi o pastor Guilherme Batista, que hoje é um amigo, né? Fazendo, enfim, aí eu conversei com ele, disse que ia ministrar um seminário para 20 líderes lá em Goiânia, me convidou, então eu fui eu, o pastor Mateus, lá da minha igreja. E depois que nós começamos a fazer, eu falei, caramba, cara, perdi muito tempo. Porque, como a gente estava falando no começo, das doenças emocionais, isso tem atingido os adolescentes e jovens de uma forma extraordinária. Sim. Entendeu? Inclusive porque a gente chama de palestra. Mas na palestra, em algumas eu pergunto. Então vocês vão de roupagem de palestra para as crianças. Sim, lá na exatamente, exatamente. Palestra de projeto de vida, que é, Sim. né? De fato é. E nós não falamos de religião, nós falamos de Jesus. Jesus não é religião. Sim. E, cara, é assustador. Logo no final da palestra, tem meninas que escutam e chegam a mim e falam assim, eu quero te entregar essa Gillette porque eu ouvi essa palavra e eu não quero mais fazer isso. Eu quero entregar isso aqui como uma forma de libertação. Não foi uma, não foi 2, foram Sim. várias que eu recebi, entendeu? No final de palestra já veio um menino uma vez, do tamanho da minha cintura, me abraçou e falou assim, olha, o que você veio fazer aqui hoje? Aí eu falei assim, eu vim porque Jesus pediu para eu vir. Aí eu falei assim, olha, eu falei pra Deus no meu quarto, devia ter 13 anos o menino, falei pra Deus no meu quarto, se nada acontecesse até sexta, a gente entrou quarta-feira na escola, eu queria entregar minha vida, eu não quero mais viver, e você veio aqui hoje e mudou a minha vida. Então assim, eu vejo a pressa, o quanto a gente demorou na verdade pra poder fazer isso. Na quarta agora a gente estava em Boracéia, uma professora me procurou depois da palestra e tal, aquele mover que acontece, que é doido, cara, é sinistro. É só quem tá lá sabe o que eu tô falando. Legal. A professora chegou e falou assim, eu quero te agradecer por esse projeto, eu quero que você não pare, até ficou um pouco emocionado pelo negócio, quero que você não pare com isso, você não tem ideia de quanto isso foi importante pra gente e tal. Falou um monte e saiu. Nisso que ela saiu, a outra menina, que é da cidade, que tava sendo ali recebendo a gente, ela falou assim, pastor, sabe essa professora aí? Eu falei, sei. Então ela é professora de filosofia. Falei, legal. Falei, sim, ela é ateia. E ela veio te agradecer e pediu pra você continuar com a palestra. E não parar com isso. Glória a Deus. Então assim, você vê, cara, que é o mover do Espírito Santo. E era até em nome de Jesus, né? Amém. Ô, Nath, eu vi eu escutei também até que vocês foram até em sala EJA, né? De educação de jovens e adultos. Supletivo. Fomos também. Que é uma linguagem completamente diferente, porém o resultado foi o mesmo. E foi esplêndido, cara. Foi realmente maravilhoso. E você viu resistência para entrar também, Nath, ou não foi de boa? Porque a gente vive hoje um cenário político no Brasil muito delicado, né? Ofensivo e tal. As pessoas falam, mas o Estado é laico, né? É laico, mas não é laicista, né? Não te obriga a não ter uma religião. Então as pessoas confundem muito isso. Então, existiu isso de alguma maneira? Você sentiu? Na verdade, até teve alguém que falou a respeito disso, mas não é da escola. Mas engraçado, né? Alguém até que se diz crente ou religioso, né? Que diz, mas é laico, isso não pode ir na escola. Bom, aí a gente precisa entender primeiro, se é laico, na verdade é porque pode todas as religiões, não pode só uma. Isso é verdade. Mas a gente não vai falar de religião, então pode um budista, pode um espírita, mas eu fui mais rápido. Já que ninguém foi, você foi. Isso. Exatamente, ninguém foi, eu fui, mas pode todas, é laico. Pode todas. Não tem nada a ver com que laico, com que não poder. Sim. É porque pode todas. É só isso, entendeu? E na questão de resistência da escola, como eu disse pra você, isso é urgente, foi muito pelo contrário. A escola pediu. Que top, entendeu? Cara, e a primeira que eu fiz, né? Eu acho que eu publiquei quando eu estava lá em Goiânia, eu fiz uma live e tal. Uma diretora ficou sabendo, quis saber quem eu era e quis saber se aquilo eu fazia. Eu disse que sim, que eu tinha ido me preparar para executar. Ela falou assim, eu preciso com urgência que faz isso na minha escola. Porque, uma diretora isso, porque eu não sei o que fazer, a minha escola tá complicado, os alunos, enfim, questão de automutilação, vários acontecimentos estão acontecendo e eu não sei o que fazer, inclusive até aquela cena que aconteceu um tempo atrás, daquele jovem que entrou na escola e matou vários alunos. Sim. E tal. Ela falou assim, eu queria muito que fosse lá para dar uma palavra, não sei o que você faz, mas é que eu não tenho aonde recorrer.
Já procurei psicólogo, já procurei várias pessoas. E o engraçado ainda é que ela disse assim: um policial foi lá pra falar sobre drogas e tal, mas ninguém escuta, não sei o que, não sei o que lá. Eu tô apelando pra tudo. Ninguém tá nem aí pro ProAir demais, cara. Como assim? Cara, eu tô apelando pra tudo. Se alguém quiser ir, é isso que eu quero. Foi a primeira. Foi quando a gente foi. Então, na verdade, eles pediram pra gente. Legal. Pra você entender o grau de urgência. Então, nós fomos e não tem explicação. É só o Espírito Santo, cara. Porque se der... Tipo, a gente ministra pra 350 alunos. A gente ministra pra todo mundo no pátio. Aí vem uma molecada descendo, virando bananeira, brincando de lutinha, um socando o outro e tal. Eu falo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Só que o negócio acontece. É incrível. Top. A gente aqui no Bola, a gente tem um projeto da CIDS, né, que rola nas faculdades. Sim, eu cuido de uma CIDS, lá na Unip, na parte da noite, né. E assim, você falou que cada público se comporta de uma maneira, né, e assim, a gente tá na faculdade lá, a gente não consegue, tipo, um tempo específico, pô, você vai lá, parou a escola, de certa forma, pra levar uma palestra, né, e tudo mais. Eu queria falar um pouco da recepção das pessoas, porque, cara, na faculdade impera muito a prostituição, né, promiscuidade, droga. Cara, a Unip tem 4 bares na frente, tem ponto de maconha, tem prostíbulo atrás do bar da faculdade, né? E, tipo assim, é uma faculdade aberta, a gente ficou com um campo. E eu vejo, assim, que no estudante, no universitário, existe muito uma resistência para compartilhar a ferida que ele tem, né? Muito. E vendo assim, eu dei uma olhada nos seus posts lá quando você foi na escola, vi do Guilherme Batista, e parece que, de alguma forma, o jovem ele tem um pouco mais de facilidade pra abrir aquilo que tá dentro dele, né? Ele tem uma dificuldade, a gente sabe, de falar com a família, né, cara? Porque o jovem sempre reprime as coisas pros pais, mas quando é pra outra pessoa ele fala tudo, né? É tanto que a gente vê muita, tipo, menina perdendo a virgindade muito cedo, porque ela tem mais facilidade de entregar algo para fora de casa do que para dentro, né? Devido à criação. Mas hoje tá muito mais, inclusive com esse trabalho da escola. Cara, o tanto de adolescente que me procura depois, eu vejo como a área da sexualidade tem afetado a adolescência, cara. Tipo assim, é impressionante. Rouba completamente a identidade, né? É impressionante, cara. Então, tipo eu falo isso na palestra também. Então, assim, na faculdade a gente tem uma dificuldade do alcance, por causa que, tipo assim, as pessoas lá, elas estão, lógico, buscando a questão profissional e tudo mais, mas elas estão tão ocupadas buscando, tipo, um sucesso na vida, que elas não se permitem parar pra resolver os problemas da alma, entendeu? Os problemas de dentro. Então, cara, o cara ele ouve a palavra e, cara, quando você tá pregando, você vê as pessoas chorando, sabe? Você vê elas se contorcendo por dentro daquela palavra incomodando ela, sabe? Mas ela não fala nada, cara, ela vai embora. E a gente tenta entrar na vida das pessoas. A gente tá até com um projeto dentro da CIDS, né, que a gente quer fazer, tipo, como se fosse uma célula, é como se a CIDS fosse o culto e pós disso fosse as células, pra gente conseguir ser mais incisivo na vida das pessoas, né? Porque o universitário, ele tem muito isso, esse bloqueio, sabe? Ele não quer saber, ele não quer que você entre na vida dele a ponto de tratar a ferida dele, entendeu? Então a gente, assim, na CIDS a gente tem muita essa dificuldade de entrar na vida das pessoas. Eu queria saber de você que vai nas escolas, como que é, tipo assim, a recepção do jovem pra com a palavra que você leva, entendeu? Sim, legal. Esse trabalho que vocês fazem, eu acho top demais. Eu tive a oportunidade também de palestrar em uma universidade, na Uniesp. Top. Mas já faz um tempo, foi antes de eu ter esse projeto da escola, enfim. E só antes de responder a pergunta, eu acredito que vocês hoje estão tentando fazer um trabalho de conserto. Sim. Por quê? O porquê eu disse que é tarde demais? Eu tô tentando prevenir algo que eles vão chegar na faculdade. Sim. Só que os que estão na faculdade ninguém preveniu antes. Entendeu? Por isso que eu entendo o que você está falando. Mas a questão da recepção deles, cada lugar é um jeito. Um exemplo, quando eu fui ministrar pro supletivo, quando eu comecei, eu não fui bem recebido diretamente, falando. Tanto é quando o pessoal tocou um louvor, eu peguei o microfone e um cara já começou a reclamar. Falou alto ainda, pô, vai falar de Deus e tal. Eu apenas falei, entendeu? E no final, ele foi o primeiro a querer, pô, quero aceitar Jesus. Porque eu pergunto se alguém quer uma oração, se alguém quer aceitar Jesus e tal, daquela forma. E ele foi o primeiro. Mas a questão dos adolescentes, pelo menos nas escolas que eu fui até hoje, eu acredito assim que eu mesmo fico assustado que no momento do louvor eles começam a chorar já. Tipo assim, eu vejo o quanto eles estão sedentos. Entende? Tudo bem que a minha esposa também, quando ela canta, eu também choro. Mas assim, eu vejo o quanto eles estão sedentos, o quanto que eles estão precisando, o quanto que tão cedo eles já estão totalmente corrompidos e totalmente sendo levados para uma massa. Enfim. Cara, e
E quando o louvor acaba, eu pego o microfone e eu só falo. Já tá rolando, né? Já tá rolando. Se eu falo, só pedir pra eles abaixar a cabeça e falar, eu quero fazer uma oração pra vocês, mas eu acredito que já tá cumprido. Mas assim, eu vejo o quanto sedento eles estão, entendeu? Claro que tem uma galera, e como eu disse, cada público se comporta de uma forma. Às vezes você chega aqui e fala, poxa, esse povo aqui tá mais resistente, tá mais complicado. Mas sempre no final o resultado tem sido igual. E a gente tá vendo aqui um Nath Flex, né? Porque você tem as suas ovelhas de 40 e poucos anos, de 90 e poucos anos lá em que são as ovelhas diretamente. Né? Tem a galera dos colégios e também tem a Wake, né? Exato. Que você é líder de um movimento que começou aqui em Bauru. Sim. Né? Que vocês reúnem toda sexta-feira aí. E fala um pouco pra gente, né? Né, o objetivo lá na IEQ lá em Pederneiras é ministrar a galera, fazer a galera ter identidade. Talvez nas escolas o propósito principal seja apresentar que Jesus é um caminho para que eles escolham, né? Para que eles acessem ali, porque muitos não têm esse acesso, talvez. Como você falou, nas universidades chegam lá, não tiveram isso antes e eles já estão tendo essa oportunidade de escolher agora. E na Wake, qual que é esse foco, qual que é esse objetivo, qual que é o ponto final que você vê, ponto final assim, né? O futuro que você vê, né? Para esse movimento, para aquilo que vocês começaram. Conta pra gente o que você vê de futuro, né? Certo. Antes de falar de futuro, eu preciso falar de começo, né? Sim. Porque a ideia da Wake, justamente porque eu tinha uma loja e tenho uma barbearia, né? Aqui próximo, inclusive. Hoje eu só tenho uma marca que continua vendendo na loja, porém a loja hoje não estou mais à frente, né? Está terceirizado por enquanto e eu estou com a barbearia. Mas ali no ambiente em si, eu estou ali trabalhando e tal, e Deus falou muito comigo, cara, porque quando a gente fala na passagem de Pedro ele volta de uma pesca totalmente frustrada e ele encontra com Jesus na beira da praia, acredito que vocês conhecem isso que eu tô falando. Sim. E Jesus pega e fala assim, empresta o seu barco aí para eu pregar. Aí, ponto. Deus começou a falar comigo. Por quê? Aquilo que Pedro usa para ganhar a vida, porque o peixe é o ganha-pão dele. E o barco é com que ele ganha a vida. Aí Jesus pede para ele para ganhar vidas. Legal. Aí eu falei, uau. Aí, de uma certa forma, Deus falou comigo, olha, hoje você tem a tua loja, hoje você tem a barbearia para ganhar a sua vida. Mas eu quero usar para ganhar vidas. E isso ficou na minha mente. Falei assim, poxa, eu preciso fazer algo lá. Preciso fazer algo lá. Reportando a igreja de Pederneiras, na época existia mais ou menos umas 6 pessoas que moram em Bauru, né, justamente por conhecer, enfim, pela influência e tal, acabaram indo à igreja de Pederneiras. E são um dos poucos jovens que eu tinha, hoje está um pouquinho mais, um dos poucos jovens que eu tinha na igreja. Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu preciso preparar eles como liderança, até porque eles estão direto comigo, enfim. Mas só que se eu fizer mais uma célula na cidade de Pederneiras, talvez para eles seria difícil. O deslocamento. Mais um dia na semana. Foi quando eu falei assim, eu vou abrir uma célula com essas pessoas, vou preparar eles melhor, para que eles possam, vou ter mais contato, vou ter discipulado. Eles vão ter diretamente convidar pessoas para poder estar lá, vai estar mais perto, vai estar mais próximo, e eu vou preparar eles para continuar isso. Né, exercer no ministério, cantar, porque tem muitos ali que não exercem nada. Só que a verdade cara, que fugiu do meu controle. Porque daí quando eu tive a ideia, vai chamar Wake, que Wake significa despertar, justamente porque eu queria causar um despertamento na vida deles. Então, eu falei assim, vai funcionar assim, tal, nós vamos ter discipulados semanais, assim assado. Então, toda quinta nós vamos se encontrar. Vocês podem convidar as pessoas que vocês quiserem e tal. E na primeira semana, que eram 6, mas nós estávamos reunidos em 12, cada um levou um. Na segunda semana foi 24, na terceira semana foi 36, e a gente se reúne em 80, 90 jovens lá na barbearia. Mas isso foi muito rápido, foi num período de um mês. Uau. Então assim, e quando isso foi acontecendo, eu fui entendendo para onde Deus queria me levar. Porque ali começou a chegar várias pessoas desengrejadas, começou a chegar também pessoas que não iam em igreja nenhuma, ou que tinham alguma aversão à questão da igreja, pessoas que vão na igreja e queriam ir lá para somar de alguma forma. Então eu comecei a entender para onde Deus queria levar. E hoje eu levo a Wake como uma união, inclusive lá vai pessoas do Bola, vai pessoas da Assembleia de Deus,
galera da Quadranga, vai gente da Batista, vai gente da Presbiteriana, fiz muitos amigos novos ali, e como vai uma galera que tem aversão e que não vai em igreja nenhuma ainda, entendeu? Inclusive os barbeiros que trabalham lá, hoje o Lucas, o Raul, o Bruno, eles não iam a igreja nenhuma, entendeu? Até inclusive os 3 tinham uma aversão. Tal, mas justamente por me conhecer, justamente por a gente estar ali diariamente, eles queriam saber, pô, eu não vou à igreja, mas eu quero ir na Wake. Posso? Pode. Legal. Hoje eles vão, cara, entendeu? Hoje eles vão nas células, o Bruno vai e leva a esposa dele. E ele mesmo falou, cara, eu nunca quis a igreja, minha esposa sempre me convidava, eu nunca quis. E por ver você aqui, por ouvir os comentários, um dia eu quis vir. E ele que convidou a esposa. Por isso, então, que é movimento, Sim. não uma célula Wake. Na verdade, cara, o propósito em si sempre foi a célula. Né, a galera que deu o nome desse movimento, mas sempre quando me perguntam, eu sempre falo que é uma célula. Porque é uma reunião ali e tal, independente se vai gente de outra igreja ou não, fala, cara, aqui é uma reunião, é uma célula, se você não tem igreja, o que não falta é gente que pode te levar para algum caminho, a gente sempre direciona. Porque eu falo assim, ó, ir ao movimento, ir ao Wake, não resolve. Entendeu? Você precisa ser pastoreado, você precisa estar inserido numa árvore, você precisa de alguma forma estar sendo cuidado, sabe? O Wake ali é o despertar. Sim. O Wake ali é uma forma de você aprender, ser ativado, você ser ativado de alguma forma. Só que essa continuidade, cara, será na igreja. Hoje eu vejo a geração nossa, mudando rapidinho o assunto, mas falando da mesma coisa. Hoje eu vejo a nossa geração tipo aquele paralítico do tanque de Betesda, entendeu? O anjo não desce aí para movimentar a água, então não chega a próxima conferência, não tem movimento, não tem não sei o que, e Jesus está na frente o tempo todo. Sim. Entende? E eu vejo a nossa galera assim, sabe? Uma galera que fica vivendo de conferência, fica vivendo de movimentos, de mover o que vai acontecer, procurando agitação, isso, né? de eventos exorbitantes que vão acontecer num estádio, enfim e tal. Isso são coisas boas, cara, isso é maravilhoso, mas o nosso foco não pode estar nisso. Sim. Não pode estar no mover das águas, a gente não pode ficar esperando um anjo. Jesus está na frente o tempo todo. Então a gente precisa fazer, a gente precisa estar em ação, a gente precisa estar... E quando eu falo de Jesus, eu falo justamente disso, de ser cuidado, de estar numa igreja, de ser pastoreado, de ter perseverança, não ir de sexta em sexta. Lá é o começo, entende? Para alguém até que tem dificuldade, como eu estou falando dos barbeiros aqui, lá é o começo. Mas, cara, não adianta você ficar esperando o anjo descer no tanque. E com que olhos você vê esse... começou a explodir um monte de movimentos, né? A gente viu que começou como uma célula e tal, mas a gente vê muitas pessoas começando algo hoje, né? Começando hoje uma célula aqui, uma célula na praça, uma outra ali, aí chama a galera para participar e tal. Como que você vê esses movimentos? Será que isso não pode ser um escape para aqueles que não querem ter um verdadeiro compromisso com uma paternidade, para de alguma maneira tá inflando o seu ego? Porque, tipo assim, hoje a gente vê o João Paulo, por exemplo, ele tem o céu na terra lá e, cara, é um sonho que Deus deu para ele tá fluindo. Então, muitos querem ser João Paulo sem ter ouvido isso de Deus e buscam, talvez, nesses movimentos, em coisas para-eclesiásticas, vamos dizer assim, que se saciar emocionalmente, saciar o seu ego, a sua vontade. Você acha que tem disso? Você acha que não? Qual que é o cuidado que tem que ter com isso? Como que você vê, Nath? Existem movimentos e movimentos, eu acredito, como você falou de João Paulo. Ele é o João Paulo, ele dirige um movimento extraordinário, tem sido bênção pro Brasil todo. Sim. Mas ele tem um Gustavo Paiva. Ele é pastoreado, ele Sim. tem uma igreja. Paternidade, né? Ele tá, entendeu? E, cara, você citou a palavra assim, começar. Então, assim, pra mim, muito mais difícil. E eu acho... Eu não sou contra, né? Porque às vezes parece que eu tô falando contra, que não pode, não. Cara, vamos começar, vamos fazer algo, mas isso precisa estar alicerçado, isso precisa ter propósito, precisa ter razão, Sim. isso precisa ter sentido, entendeu? Agora, mais difícil do que começar é permanecer. Sim. E só permanece o quê? Quem tem raiz. Sim. Se não tiver raiz, cara, você pode começar, mas muito rápido vai acabar. Muito rápido vai acabar. Não dá fruto. Isso é como 2 são 4, né? Sim. Eu vejo muito assim em algumas pessoas que elas entram numa igreja, né? Vou dar exemplo aqui do Bola mesmo. Às vezes a pessoa vem aqui no Bola e ela tem um encontro com Jesus, ela é transformada e ela acredita que
algum problema interno dela vai passar batido. E eu gosto muito do Bola porque a gente vai muito no fundo da pessoa, entendeu, cara? Eu digo assim, que se o cara ele não rompe, ele não vai pra frente. E eu vejo muitas pessoas, tipo assim, quando chega naquela fase da vida dela onde, tipo assim, onde ela tá enfrentando aquele problema e ela não quer resolver, vamos colocar aqui um termo aqui, a pessoa ela tem problema com orgulho, por exemplo, ela não quer ser tratada no orgulho. Eu vejo que às vezes, tipo assim, ela começa a pular de igreja em igreja, muletando o problema dela, entendeu? Fugindo, né? Fugindo do problema dela. E eu acho que eu achei muito da hora quando você falou que, tipo assim, muita gente vai se refugiar, né? E você, como pastor, aconselha que a pessoa seja pastoreada, seja discipulada e tudo mais, né? Mas voltando pra esse lado da pessoa, tipo assim, pular esse tratamento dela, você vê muito isso, tipo, como você tá acompanhando mais a Wake lá, você vê muita gente assim, tipo assim, cara, eu tô deixando de ir na minha igreja e eu tô me mantendo, né, entre aspas, aqui na Wake, porque aqui na Wake eu posso ser eu mesmo, entendeu? Porque ninguém vai mexer comigo aqui, entendeu? Cara, eu posso ser do jeito que eu sou aqui na Wake, entendeu? Porque, tipo, eu não tenho uma obrigação de ser pastoreado, né? Não tenho obrigação de ser discipulado. Eu venho aqui, ninguém manda na minha vida, não tenho um pastor pra falar nada pra mim, né? Tipo, você vê muito a revolta da pessoa nisso, né? Que é um problema dela com ela mesma, né? E não dela com o... Só fazendo uma ponte, Renato, eu acho que isso também é muito a escolha pessoal da pessoa, né, cara? Aquilo que ela vai querer pra ela, vamos dizer assim, né? Então, eu gosto muito quando o Léo fala, né, que de algumas pessoas que no meio do caminho acabaram desistindo e se voltando para outras coisas e tal. E o Léo falava, quando tava ele, o João, né, ele falava assim, cara, fulano, ciclano, eles ouviram a mesma pregação que eu ouvi, eles foram exortados pelo altar da mesma maneira, eles tiveram os mesmos líderes, porém as escolhas que eles fizeram foram diferentes, né? Mas como que você vê essas escolhas, Nath, da galera? O que você direciona a elas? O que você pode indicar como um caminho para este, sabe? Sim. Uma luz no fim do túnel para eles. Cara, como o Ceará falou, e o Vi também falou um pouquinho antes, tem muita gente que vai lá como escape, e isso é perceptível, né? Mas ali, eu até falei aqui, que eu acho que é uma das minhas coisas que eu mais prego ali, né? Uhum. Todos os dias eu falo, seja no final, ou seja no meio entre os louvores, eu falo assim, cara, você precisa ser cuidado. E eu ainda sou incisivo, assim, diferente, porque ali é uma célula, então eu falo daquilo que eu acredito. Sim. Então eu falo assim, você precisa ter um pastor. Eu falo, ali a pessoa acha que vai encontrar um escape ali e chegar lá Então assim, caraca, e tá isso suave. eu falo toda sexta, cara. E mesmo assim eu ainda vejo que gente e cai muito no que você tá falando, da escolha pessoal. Aí o que não me deixa entrar em transe, cara, porque às vezes a gente fica louco, porque aí a gente fica assim, pô, mas esse cara também, mano, vem aqui e tal, e não quer nada com nada, vem aqui e literalmente falando pra ver gente, pra ver pessoas bonitas e tal, pai. Só que daí eu começo a olhar de uma forma que, o meu pai sempre diz isso, que a gente não adianta insistir na cura de quem decidiu ser doente. Então às vezes a gente quer fazer coisas pelas pessoas que as pessoas não querem fazer. Sim. E isso não adianta, eu necessito pregar o evangelho. Uhum. Entende? Quem convence é o Espírito Santo. Sim, às vezes um defeito nosso é de querer convencer a pessoa, né? E não, o que eu fui chamado é para pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Aí a questão é que muita gente tem as suas escolhas e tal, e a gente entra lá em Jesus. Jesus, ele foi um cara perfeito, foi o melhor discipulador, o melhor pastor. Sim. Um traiu e outro negou. Ele errou? Não. Ele era perfeito. Sim. Mas cada um tem sua escolha pessoal. Mas o que Jesus fez, ensinou, pregou, mostrou o caminho, falou que era para fazer. Agora o que eles fizeram, aí é da conta deles, não de Jesus. Sim. Amém, é isso aí. Quer falar, Léo? Tem alguma pergunta? Eu quero. Aproveitando agora, mudando um pouco o assunto, você falou um pouco sobre os projetos que você está desenvolvendo hoje, falou da igreja que você pastoreia, do projeto nas escolas, da Wake. E pra gente que escuta aqui, tem também o trabalho, a barbearia. E isso tudo fala de responsabilidades. Muitas. Só que aqui nos bastidores, eu perguntei pra você do futebol e você falou, de terça-feira, nas horas vagas, assim, a gente joga um pouco. E qual que é a importância de encontrar um escape pra mente, Nath? Encontrar um tempo de lazer, o meu futebol aqui é sagrado, é pra desestressar. Sim, cara. Hoje a gente tá vivendo
um tempo, ó, quando a gente falou até da saúde emocional, que muitos pastores estão prejudicados emocionalmente falando. E talvez, cara, muitos desses pastores, às vezes, é falta de comprar um par de tênis e correr com a esposa, ou ir jogar um futebol, enfim. Que é uma das coisas que a gente precisa se preocupar. Que a gente precisa, além de cuidar das pessoas, a gente precisa se cuidar. E futebol, assim, desde pequeno, é um negócio que eu sempre gostei, tá? É algo que me dá prazer. Eu também faço academia quando eu consigo ir, né? Quando encaixa no horário do dia. Então, eu Uma também vez no mês ali, faço, você tá ali. uma vez no mês estou lá firme. Tem que ser o bíceps, né? Leg press. Leg press. Ainda não estou puxando os mesmos pesos no leg press que o nosso amigo Ceará. Mas a gente chega lá. Então, mas eu vejo isso como um princípio, assim, pra mim, como o princípio que eu tenho de ler a Bíblia. Sabe? De poder exercitar meu corpo. É corpo, alma e mente, sabe? Corpo, alma e espírito, perdão. É o equilíbrio, né? Isso, o equilíbrio de tudo isso. Então, e além disso, cara, eu preciso cuidar da minha família. Eu não tenho filho ainda, mas a minha esposa é minha família. Eu já falei isso, cuida das coisas de Deus e Deus cuida das nossas coisas. E eu fui ensinado, cara, que a minha esposa faz parte das coisas de Deus. Sim. Então, quando eu falo cuida das coisas de Deus, eu preciso cuidar da minha esposa. Porque quando eu cuido dela, eu tô cuidando das coisas de Deus. Sim. Ela não é um segundo plano, ela faz parte das coisas de Deus. Então, além disso, eu preciso ir no cinema. Inclusive, amor, a gente precisa assistir o Coringa. Os caras falaram que é bom. Então, eu preciso ir num cinema, eu preciso ir comer um lanche com ela. Aquele jantar romântico, né? E sim, cara, independente se às vezes a situação financeira não tá boa, a gente fica em casa, coloca o Netflix. Embora eu sou muito impaciente pra assistir em casa. Sabe assim, eu acredito porque que minha mente sempre tá a milhão, fazendo várias coisas. Quando eu tô em casa e minha esposa gosta muito, e eu assisto uma série porque eu sei que ela gosta. Às vezes até brigando comigo, querendo pegar o celular e ver alguma coisa no notebook. Eu, não, agora preciso ficar com a minha esposa aqui. E ver. Tanto é que você perguntar pra mim, a série, cara, a série que eu mais acompanhei até hoje, aquela do menino que é autista lá, como é que chama? Do The Good Doctor. E eu assisti 3 capítulos. Um maluco no pedaço, né? Maluco no pedaço. Mas essa aí eu tinha tempo, né? Adolescente, essa daí. Mas assim, a que eu mais acompanhei nessa fase nova aí das séries, Netflix, foi o The Good Doctor, que eu assisti 3 episódios. Entendeu? Tipo, aí, se não, eu assisto tudo picado, o que a minha esposa tá vendo lá. Eu vou assistir com ela, uma parte, vai só pra eu também cuidar dessa parte, que faz parte das coisas de Deus. Até então, porque ela faz parte de você mesmo, né? Exato, entendeu? Quando eu falo que eu estou cuidando de mim. Então é a questão de esporte, a questão da resenha com os amigos, que é saudável, a questão de cuidar da minha esposa, cuidar do trabalho, cuidar da igreja. E isso a gente precisa separar. O problema é que muito pastor ou pessoas que têm essas determinadas responsabilidades confunde todas as coisas, entra num colapso e acontece Coloca que a gente tudo tá num bolo ali, não separa nada, é isso aí. E não tem um equilíbrio, é igual essa mesa aqui. A gente vê que ela tem 4 pernas para poder ficar de pé. Se a gente tirar uma, Sim, não para. exatamente. Vamos lá, moça dos cachos, Tem Moreno, uma você tem uma pergunta boa. aí? Vamos lá. Loreua. Vamos pra gente Loreua. encaminhando pro final aí. Eu queria que você falasse um pouco, Nath, sobre esse seu relacionamento com os jovens. Porque igual o Vini até comentou, né? Você tem um público da sua igreja, mas também o pessoal da Wake e as crianças, né, das escolas. E interessante que uma vez eu estava conversando com o Will e ele falou assim pra mim que a galera se identifica muito com você. Então eu vejo assim que mesmo você estando inserido em cenários totalmente diferentes, eles ainda encontram essa identificação, né? Que eu acho que é algo de Deus. Só que é a questão do equilíbrio, porque eles têm que ver você como um referencial, como um pastor, mas eles também veem você como um amigo, né? E participa da sua intimidade. Sim, Olha, exato. Lorena, que culta, você viu a pergunta, tipo, vindo, né? Cara, Nossa Eu pensei, professora, eu nossa pensei. professora. Aliás, Alder. o feliz dia dos professores É hoje, né? Hoje é dia verdade, dos dia dos professores. professores. Parabéns, Obrigada, Boas Lorena. palavras obrigada. pra você. É isso aí. Parabéns. Esse é um assunto muito legal de dizer, porque, como você diz, da galera se identificar, enfim. Então, antes de ser consagrado e ordenado a pastor, eu sempre fui um cara do povo, né? Nath daqui, Nath dali, Nath dali. Então. Não é pra gente ver. É o Nath, ok. E eu sou barulhento mesmo, gosto de brincar, enfim. Continuo, não mudei nada. A essência de menino, o coração de menino é a mesma coisa. E uma vez um cara ainda perguntou pra mim, porque embora tem algumas pessoas que a gente pastoreia, enfim, a galera é Nath daqui, Nath dali e tal. Pá. Ele falou assim, cara, o pessoal precisa te chamar de pastor agora, né? Se você é pastor.
E eu aprendi algo, cara, e meu pai me ensinou isso. Quando a gente vai para a palavra, a maioria das cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele escreve assim, ó, Paulo ou apóstolo. Não sei se vocês já viram isso. A maioria das cartas ele fala Paulo ou apóstolo. Então ele diz primeiro quem ele é, depois ele fala aquilo que ele exerce. Por quê? Primeiro vem a pessoa e depois o ministério. O que eu entendo com isso? Não é a nomenclatura, não é quem eu me tornei, mas é quem eu sou. Então eu não me encano se a pessoa chama de pastor ou não. Pô, eu continuo sendo Nath. Porque muito mais importa quem eu sou para Deus, muito mais importa a minha essência, não o meu título. E a honra que eles têm para com você, sim, né? não estão me desrespeitando por causa disso. Eu acredito que a identificação vem muito por isso também, né? Por eu ser muito, acredito que à vontade com isso. Até às vezes me policio, né? Me policio assim de alguma forma porque eu acho que eu sou muito favela, sabe? Sou, né? Nascido e criado no Meridoto, como eu disse, eu acho que sou muito favela e tal. É uma brincadeira, né? Que eu falo, nossa, eu sou muito favelado. Porque eu não sei dar risada abaixo, entendeu? E às vezes eu tô ali falando, aconselhando casais e tal, e às vezes eu falo alguma coisa, eles falam, e daí quando eu vejo, quando eu falei pra vocês que na minha igreja a média de idade é diferente do que a galera que vocês estão em Bauru. E eles são parecidos comigo, eles começam a rir junto também, dá tapa, assim, tipo, parece um monte de molecada, e os caras têm 50 anos, entendeu? Mas assim, então eu acredito que a identificação vem por causa disso, entendeu? Porque aquilo que me consagrou, aquilo que eu fui ordenado, nunca mudou quem eu sou, entendeu? Eu sou o mesmo Nath aqui com vocês, eu sou o Nath ali na igreja, o Nath ali na Wake, o Nath na loja como o empreendedor, enfim, e é isso. Legal. E Nath, vamos Não sei se faz sentido. fechar o último assunto aí. Você é inteirado no meio político, sim ou não? Você tá ligado no que acontece no Brasil? Como que você vê esse... Porque hoje isso tomou muita proporção, né? Tipo assim, sei lá, 5, 10 anos atrás, ninguém falava de política. Começava aquele horário eleitoral na televisão, você falava... Hoje a galera até acompanha. Nossa, cara, agora o cara vai, busca, isso é muito bom. Quer saber informação e tal. Como que você vê esse cenário, né? Direita, esquerda, o progressismo, conservador, liberal. Como que você vê isso daí? De alguma forma, é claro que a gente, como pastor, precisa estar inteirado em tudo, sabe de tudo, vê tudo, enfim. Eu até acredito que eu sou um pouco falho no aprofundamento político. Uhum. É claro que isso me interessa, isso desperta interesse. Sim. Tudo que sai eu tô pelo menos dando uma sapiada, um Sim. pouquinho daqui, um pouquinho dali. Só que eu não sou um cara assim que sou mergulhado a ponto de debater, de ficar falando e tal, enfim. Mas, de forma geral, hoje eu vejo como até um avanço no Brasil. Embora todo avanço precisa de reparos, porque da forma que a gente avançou, a gente pecou muito porque a gente dividiu uma nação, entendeu? Porque a gente não cresceu em respeito às opiniões. Então, Sim. todos os avanços precisam de reparos. Que eu acredito que esse reparo é o mais necessário para o Brasil, politicamente falando, que é uma forma que eu vejo. Então, não tem problema você talvez acreditar naquilo que a política, a esquerda prega ou aquilo que a direita traz. Sim. Mas o problema é isso se tornar uma grande rincha, uma divisão de país. É Se a porque eu gente acho que olhar hoje, de durante- modo geral, o Brasil está dividido. Sim. É porque eu acho que durante todo o tempo houve um lado só da moeda, vamos dizer Sim. assim, né? Então só era um lado que estava certo, né? Era lá o teatro das tesouras, né? Que fala, né? Então havia um lado só. Então talvez quando o outro lado da moeda começou a aparecer e a galera começou a se despertar, houve essa divisão aí. Mas eu acho legal também a galera se dedicar nisso, né? Tá Sim, por tem dentro, tem um básico ali e tal. Mas é isso daí. Nath, obrigado. Obrigado pelo papo aí. Ixi. Tem pergunta, Lê? Alguém mandou alguma pergunta? Não? Tá de boa? Então beleza, show de bola. A gente não conseguiu fazer ao vivo no YouTube, mas a gente vai estar disponibilizando o nosso podcast lá no Spotify. Então acompanha o áudio também pelo YouTube. Nath, brigadão, obrigado pela honra de te receber aí. Tenho certeza que muita gente recebeu demais, né? Muita experiência passada para as pessoas encontrarem seu propósito e viver o seu propósito. Que a gente ouviu, a gente teve 3 programas, né? Os nossos pastores e você agora, né? Um terceiro pastor que está aí com a gente. Glória a Deus. De que o seu chamado você vive. Não adianta você ficar buscando em, o que eu vou ser? Eu vou ser um pastor, eu vou ser um profeta, eu vou ser um evangelista, alguém... Porque você vê essa geração em transe, né, cara? Numa neura, tipo assim... aí você tá chorando é porque eu não sei o meu chamado.
cara, você não Só precisa flui, saber. cara. Você precisa viver o seu chamado, vai, né? vai, Então, vai. É que, tipo assim, a geração ela pensa que é uma máquina, cara. E a gente não é uma máquina, a gente é um rio, a gente flui. exatamente. Não é tipo um botão aqui e é isso. Não, cara, flui. Sim, Acabou. exatamente. Show de bola. Então, obrigado à nossa bancada aí. Creio que foi top. O Lê que nos ajudou na produção aí. Galera, obrigado quem Agradeço. participou. Obrigado, tamo junto. Tamo Deus junto, abençoe. gente. Tchau, obrigado. Aquele abraço. É nóis.